Olá a todos desta comunidade, estamos muito felizes esperando o retorno de valores relacionados a pagamentos e diretrizes dentro das conformidades brasileiras para recebimento no ato da liquidez em ambos tipos de investimentos. O processo de transferências milionárias pode variar dependendo do contexto, como transferências bancárias, de propriedades ou de recursos públicos. Aqui está um passo a passo geral para transferências financeiras de grande valor. Verificação de identidade e documentação. Certifique-se de que todas as partes envolvidas tenham suas identidades verificadas e apresentem a documentação necessária, como contratos, autorizações e comprovantes. Consulta de regulamentações. Verifique as leis e regulamentações locais que regem transferências de grandes valores. Isso pode incluir limites de transferência, impostos aplicáveis e requisitos de declaração. Escolha do método de transferência. Decida o método mais seguro e eficiente, como transferência bancária, cheque administrativo ou outros sistemas financeiros especializados. Autorização bancária. Para transferências bancárias, obtenha autorização do banco. Isso pode incluir a apresentação de documentos adicionais e a confirmação de fundos. Execução da transferência. Realize a transferência utilizando o método escolhido. Certifique-se de que todas as informações, como números de conta e valores, estejam corretas. Confirmação e registro. Após a transferência, obtenha uma confirmação oficial e registre a transação para fins de auditoria e segurança. Transferências milionárias, por sua natureza, envolvem grandes somas de dinheiro que demandam extrema cautela e planejamento. O processo pode ser complexo, e os riscos associados são significativos, abrangendo questões financeiras, legais, operacionais e de segurança. Aqui estão os principais riscos envolvidos, explicados com mais detalhes. 1. Riscos de fraudes e golpes. Fraudes são uma ameaça constante em transações financeiras de grande porte. Criminosos podem usar diversos métodos, como ataques cibernéticos, phishing, ransomware ou engenharia social, para enganar as partes envolvidas e redirecionar os fundos. Eles podem se passar por representantes bancários, enviar documentos falsificados ou manipular sistemas eletrônicos para interceptar transferências. A falta de protocolos de autenticação adequados aumenta essa vulnerabilidade. 2. Riscos de segurança cibernética. Com o avanço da tecnologia, as transferências eletrônicas são frequentemente realizadas por meio de sistemas online. Apesar da conveniência, isso as torna alvo para hackers. Sistemas desprotegidos podem ser comprometidos, expondo dados pessoais e bancários confidenciais. Além disso, malvares podem capturar informações durante o processo de transferência. 3. Flutuações cambiais em transferências internacionais. Para transferências internacionais, as taxas de câmbio representam um desafio. Como os valores das moedas podem flutuar significativamente em curtos períodos, há um risco de desvalorização ou aumento inesperado no custo da transação. Isso pode impactar o valor líquido recebido pelo destinatário, especialmente em mercados voláteis. 4. Custos ocultos e taxas. As transferências milionárias podem acarretar custos elevados em termos de taxas bancárias, impostos e encargos administrativos. Em muitos casos, os valores cobrados pelas instituições financeiras não são transparentes desde o início, gerando despesas inesperadas. Em transferências internacionais, taxas como impostos sobre remessas também podem elevar significativamente os custos. 5. Conformidade com leis e regulamentações. Leis rigorosas frequentemente regem transferências de grandes valores para evitar crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ilícito. Não cumprir essas regulamentações pode levar ao bloqueio da transação, multas ou sanções legais. Além disso, autoridades fiscais podem exigir a declaração completa dessas transferências, adicionando complexidade ao processo. 6. Risco de erro humano. Erro humano é um fator crítico. Informações incorretas, como números de conta errados, valores incorretos ou preenchimento inadequado de documentos, podem causar atrasos ou até mesmo a perda total dos fundos. Dependendo do erro, a recuperação dos valores pode ser difícil ou demorada. 7. Riscos de liquidez e congelamento de fundos. Algumas transferências podem ser suspensas ou congeladas por autoridades reguladoras ou instituições financeiras até que detalhes adicionais sejam esclarecidos. Isso pode comprometer a liquidez das partes envolvidas e atrasar o cumprimento de compromissos financeiros. 8. Falhas técnicas ou operacionais. Interrupções tecnológicas, como falhas nos sistemas bancários ou nos servidores de pagamento, também representam um risco. Essas interrupções podem ocorrer durante o processamento das transferências, resultando em atrasos ou perda de dados. Como mitigar esses riscos? Para minimizar os riscos associados às transferências milionárias,
as partes envolvidas devem adotar medidas preventivas robustas, como escolher instituições financeiras confiáveis, verificar meticulosamente todas as informações antes de realizar a transferência, implementar sistemas de autenticação em 2 fatores e criptografia para proteger os dados, consultar profissionais especializados, como advogados e consultores financeiros, seguir as regulamentações e obter as aprovações necessárias antecipadamente. A segurança em transferências de grande valor é uma prioridade absoluta, pois qualquer falha pode acarretar prejuízos financeiros e legais significativos. Um planejamento cuidadoso e a adoção de boas práticas ajudam a garantir um processo seguro e eficiente. Fraudes em transferências milionárias são uma ameaça significativa no mundo financeiro, especialmente devido ao grande valor envolvido, que atrai criminosos organizados e oportunistas. Essas fraudes podem ocorrer em diversos formatos e explorar vulnerabilidades em sistemas financeiros, erros humanos ou até mesmo ingenuidade das partes envolvidas. Abaixo, ofereço uma visão detalhada sobre o tema, abordando os métodos utilizados pelos fraudadores, os alvos frequentes e as formas de prevenção. Formas comuns de fraudes em transferências milionárias. Phishing e engenharia social. Criminosos utilizam táticas de manipulação psicológica para enganar as vítimas, fazendo-as revelar informações sensíveis, como dados bancários, senhas ou códigos de autenticação. No caso de transferências milionárias, os fraudadores geralmente se passam por funcionários de instituições financeiras, consultores ou mesmo conhecidos da vítima, enviando e-mails ou mensagens aparentemente legítimas. Interceptação de transferências. Hackers monitoram comunicações entre as partes envolvidas na transferência e interceptam os dados da transação. Eles podem alterar informações, como o número da conta do destinatário, redirecionando os fundos para contas fraudulentas. Esse método é frequentemente realizado após a invasão de sistemas ou e-mails corporativos. Contas bancárias falsas. Em alguns casos, fraudadores criam contas bancárias usando documentos falsos e as apresentam como legítimas às partes envolvidas na transação. Essas contas são usadas para desviar os fundos, que são rapidamente transferidos para outras contas, dificultando sua recuperação. Lavagem de dinheiro. Transferências milionárias podem ser usadas como parte de esquemas maiores de lavagem de dinheiro. Aqui, o dinheiro ilegal é disfarçado como se fosse proveniente de fontes legítimas por meio de transações complexas ou múltiplas transferências entre contas. Software malicioso, malware. Criminosos utilizam malwares instalados em dispositivos das vítimas para capturar dados bancários ou manipular diretamente os sistemas usados para realizar transferências. Keyloggers, por exemplo, capturam as teclas digitadas, permitindo que os fraudadores roubem senhas e informações sensíveis. Falsificação de documentos. Fraudadores apresentam documentos falsificados, como autorizações de transferência ou comprovantes, para enganar bancos ou partes envolvidas na transação. Isso é particularmente eficaz quando as verificações são insuficientes ou realizadas de forma apressada. Principais alvos das fraudes. Empresas. Corporações que realizam transferências de grande valor são frequentemente visadas devido à complexidade de seus processos internos e à possibilidade de haver brechas na comunicação entre departamentos. Indivíduos de alta renda. Pessoas físicas com grande patrimônio muitas vezes são alvo de fraudes personalizadas, projetadas para explorar sua confiança em assessores ou instituições financeiras. Instituições financeiras. Bancos e corretoras também podem ser vítimas, especialmente quando seus sistemas de segurança não estão atualizados ou são vulneráveis a ataques cibernéticos. Consequências das fraudes. As consequências de fraudes em transferências milionárias podem ser devastadoras, tanto para indivíduos quanto para organizações. Entre os principais impactos estão perdas financeiras substanciais, que muitas vezes são difíceis de recuperar, principalmente quando os fundos são transferidos para jurisdições estrangeiras. Danos à reputação, o que pode prejudicar empresas ou instituições financeiras envolvidas no processo. Litígios legais, já que a parte prejudicada pode buscar reparação judicial, acarretando custos e processos demorados. Interrupção de operações, especialmente em empresas que dependem de capital líquido para manter suas atividades. Como prevenir fraudes em transferências milionárias? Autenticação avançada. Use métodos de autenticação em múltiplos fatores, 2FA, incluindo biometria ou tokens de segurança, para provar transferências. Verificação rigorosa. Verifique todas as informações de forma minuciosa antes de realizar qualquer transferência. Isso inclui confirmar diretamente com o destinatário os dados bancários por meio de canais seguros. Capacitação e treinamento.
Organizações e indivíduos devem ser treinados para identificar sinais de phishing e engenharia social. Monitoramento contínuo. Use sistemas de monitoramento e análise para detectar atividades suspeitas, como acessos não autorizados ou tentativas de alteração de dados bancários. Consultoria especializada. Contrate consultores financeiros e jurídicos especializados para revisar procedimentos e proteger a transação contra fraudes. Atualização de sistemas. Mantenha softwares, firewalls e sistemas bancários atualizados com as versões mais recentes para evitar vulnerabilidades. Registros de auditoria. Registre todas as etapas do processo de transferência e guarde os documentos para possíveis auditorias e investigações. Fraudes em transferências milionárias são um problema sofisticado e em constante evolução. A combinação de tecnologias avançadas, treinamento adequado e boas práticas de segurança é essencial para mitigar esses riscos e garantir a integridade das transações financeiras. O uso de malwares por criminosos para capturar dados bancários ou manipular sistemas de transferência financeira é uma prática sofisticada e perigosa que tem se tornado cada vez mais comum. Esses ataques exploram vulnerabilidades tecnológicas e a falta de conscientização das vítimas, causando prejuízos financeiros significativos e comprometendo a segurança de informações sensíveis. Aqui está uma explicação detalhada sobre como esses ataques funcionam, os tipos de malwares utilizados e as medidas de prevenção. Como os malwares funcionam em ataques financeiros. Malwares são programas maliciosos projetados para infiltrar sistemas computacionais e realizar ações prejudiciais sem o consentimento do usuário. No contexto de transferências financeiras, eles podem capturar dados bancários. Malwares como keyloggers registram tudo o que é digitado no teclado, incluindo senhas, números de contas e códigos de autenticação. Manipular transações. Alguns malwares alteram os dados inseridos em sistemas bancários, redirecionando os fundos para contas fraudulentas. Espionar atividades. Malwares podem monitorar a atividade online da vítima, incluindo acessos a plataformas bancárias, para coletar informações estratégicas. Desativar sistemas de segurança. Alguns programas maliciosos são projetados para desativar firewalls e antivírus, deixando o sistema ainda mais vulnerável. Tipos comuns de malwares utilizados. Keyloggers. Capturam todas as teclas digitadas, permitindo que os criminosos obtenham senhas e informações bancárias. Geralmente são instalados por meio de links ou anexos maliciosos enviados por e-mail. Trojan Horses, cavalos de Troia. Disfarçados como softwares legítimos, esses malwares se infiltram no sistema e permitem que os atacantes acessem dados ou controlem o dispositivo remotamente. Spyware. Projetado para monitorar e registrar a atividade do usuário, incluindo acessos a contas bancárias e transações financeiras. Ransomware. Embora mais conhecido por bloquear o acesso ao sistema até que um resgate seja pago, o ransomware também pode ser usado para roubar dados financeiros antes de criptografar os arquivos. Man in the Middle, MITME. Esse tipo de ataque intercepta comunicações entre o usuário e o banco, permitindo que os criminosos alterem os dados da transação em tempo real. Métodos de infecção. Os criminosos utilizam diversas estratégias para instalar malwares nos dispositivos das vítimas, incluindo e-mails de phishing, mensagens aparentemente legítimas que contêm links ou anexos maliciosos, sites comprometidos, páginas da web infectadas que instalam malwares automaticamente ao serem acessadas, dispositivos USB, pendrives infectados que, ao serem conectados, instalam malware no sistema, aplicativos falsos, softwares ou aplicativos móveis que parecem legítimos, mas contêm código malicioso. Consequências dos ataques com malware. Os impactos de ataques com malware podem ser devastadores. Perda financeira. Fundos transferidos para contas fraudulentas são difíceis de recuperar, especialmente em jurisdições internacionais. Comprometimento de dados. Informações sensíveis, como dados bancários e pessoais, podem ser usadas para outros crimes, como roubo de identidade. Danos à reputação. Empresas que sofrem ataques podem enfrentar perda de confiança por parte de clientes e parceiros. Interrupção de operações. Sistemas infectados podem ser desativados, causando atrasos e prejuízos operacionais. Medidas de prevenção. Instalar softwares de segurança. Use antivírus e firewalls confiáveis para proteger o sistema contra malwares. Evitar links e anexos suspeitos. Não clique em links ou abra anexos de e-mails desconhecidos ou não solicitados. Atualizar sistemas e softwares. Mantenha todos os programas e sistemas operacionais atualizados para corrigir vulnerabilidades. Usar autenticação em 2 fatores, 2FA.
Adote métodos de autenticação adicionais para proteger contas bancárias e sistemas financeiros. Educar e treinar usuários. Empresas devem treinar funcionários para identificar e evitar ataques de phishing e outros métodos de infecção. Monitorar atividades suspeitas. Use sistemas de monitoramento para detectar acessos não autorizados ou alterações inesperadas em transações. Os ataques com malwares são uma ameaça real e crescente no mundo financeiro. A conscientização e a adoção de medidas preventivas são essenciais para proteger indivíduos e organizações contra esses crimes. O monitoramento e a interceptação de comunicações por hackers durante transferências financeiras é uma das formas mais sofisticadas de ataques cibernéticos. Essa técnica, conhecida como Man-in-the-Middle, MITMIN, explora vulnerabilidades nas comunicações digitais para alterar ou roubar informações sensíveis, como dados bancários e credenciais de segurança. Com uma abordagem furtiva, os hackers conseguem desviar fundos ou comprometer a integridade da transação sem que as partes envolvidas percebam imediatamente. Abaixo, explico esse tipo de ataque de forma detalhada, cobrindo os métodos usados, as consequências e as estratégias de prevenção. Como funciona o ataque Man-in-the-Middle? O ataque MITMIN ocorre quando um hacker intercepta a comunicação entre duas partes legítimas, geralmente um remetente e um destinatário de uma transferência financeira. O objetivo é monitorar, alterar ou desviar os dados da transação para benefício próprio. Aqui estão os passos típicos. Interceptação da comunicação. O hacker infiltra-se na rede ou canal de comunicação, monitorando os dados trocados entre as partes. Isso pode incluir e-mails, mensagens instantâneas ou sistemas bancários online. Manipulação de dados. Durante o monitoramento, o hacker altera os dados da transferência, como números de conta ou valores, redirecionando os fundos para uma conta controlada por ele. Mascaramento de identidade. Para evitar suspeitas, o hacker faz com que as comunicações pareçam legítimas, mantendo as partes envolvidas acreditando que estão interagindo diretamente entre si. Extração de informações confidenciais. Além de desviar fundos, o hacker pode capturar informações sensíveis, como credenciais bancárias, para realizar ataques adicionais ou vender esses dados no mercado ilegal. Métodos usados pelos hackers. Existem várias técnicas que os hackers empregam para realizar ataques Man-in-the-Middle. Spoofing de redes Wi-Fi. Hackers criam redes Wi-Fi falsas que parecem legítimas. Quando os usuários se conectam, toda a comunicação é interceptada e manipulada. DNS Spoofing. Os atacantes alteram os servidores DNS para redirecionar os usuários para sites fraudulentos, capturando dados bancários inseridos nessas páginas falsas. Ataques a e-mails corporativos. Hackers invadem contas de e-mail corporativo para monitorar negociações financeiras e enviar instruções falsas de transferência. Certificados SSL falsos. Os criminosos criam certificados de segurança falsos para imitar páginas seguras, enganando os usuários e capturando dados. Consequências dos ataques MITMIN. As consequências desses ataques podem ser graves e de longo alcance. Perdas financeiras significativas. Os fundos desviados em ataques MITMIN raramente são recuperados, especialmente se forem transferidos para jurisdições internacionais ou contas difíceis de rastrear. Comprometimento de dados sensíveis. Informações bancárias e credenciais roubadas podem ser usadas para outros crimes financeiros, como fraude ou roubo de identidade. Impactos reputacionais. Empresas ou indivíduos afetados podem sofrer danos à sua reputação, especialmente se os ataques comprometerem clientes ou parceiros comerciais. Custos legais e operacionais. As vítimas podem enfrentar processos demorados e caros para recuperar fundos ou minimizar os danos causados. Como prevenir ataques MITMIN? Criptografia de dados. Utilize sistemas de comunicação criptografados para garantir que os dados trocados sejam protegidos contra interceptação. Certificados SSL autênticos. Verifique a autenticidade de certificados de segurança ao acessar sites ou sistemas bancários. Monitoramento de redes. Use ferramentas de monitoramento de redes para identificar atividades suspeitas, como acessos não autorizados. Autenticação em 2 fatores, 2FA. Adote métodos adicionais de autenticação para proteger contas e transações financeiras. Educação e conscientização. Treine equipes ou partes envolvidas para reconhecer sinais de ataques e evitar comportamentos arriscados, como conexão a redes Wi-Fi desconhecidas. Firewall e antivírus. Mantenha sistemas de proteção atualizados para bloquear tentativas de invasão ou malware. Consultoria especializada. Consulte especialistas em cibersegurança para revisar sistemas e implementar medidas preventivas.
Os ataques man-in-the-middle são sofisticados e podem causar grandes prejuízos financeiros e operacionais. Para proteger-se contra esses crimes, é essencial adotar tecnologias avançadas, boas práticas de segurança e manter-se atento a possíveis sinais de fraude. A prática de criar redes Wi-Fi falsas é uma técnica frequentemente utilizada por hackers em ataques cibernéticos. Conhecida como Evil Twin ou gêmeo maligno, essa estratégia consiste em estabelecer uma rede de aparência legítima, projetada para enganar usuários desavisados e capturar suas informações pessoais ou confidenciais. Quando indivíduos se conectam a essas redes fraudulentas, todo o tráfego de dados pode ser monitorado, interceptado e manipulado pelos criminosos. Abaixo, apresento uma explicação detalhada sobre como esse ataque ocorre, os riscos envolvidos e as formas de prevenção. Como funcionam as redes Wi-Fi falsas? Criação da rede fraudulenta. O hacker utiliza um roteador ou dispositivo portátil para criar uma rede Wi-Fi que imita uma rede legítima existente. O nome da rede, SID, é copiado para confundir os usuários, geralmente replicando o Wi-Fi de cafés, aeroportos, hotéis ou espaços públicos. Engano e conexão da vítima. Usuários desavisados, ao procurar por uma conexão Wi-Fi, veem a rede falsa com nome confiável e acabam se conectando sem perceber que é uma armadilha. Monitoramento do tráfego. Depois de conectados, os dados transmitidos pela vítima, como informações bancárias, senhas, mensagens e e-mails, passam pelo dispositivo do hacker antes de serem enviados ao destino real. Manipulação de dados. Além de monitorar, os hackers podem alterar informações transmitidas. Por exemplo, ao realizar uma transação financeira, os números da conta do destinatário podem ser alterados para redirecionar os fundos para contas controladas por eles. Captura de credenciais. Por meio de softwares especializados, o hacker pode capturar credenciais de login, códigos de autenticação e outros dados sensíveis inseridos pelas vítimas. Métodos adicionais usados por hackers com redes Wi-Fi falsas. Portais de captura. Captive Portals. Muitos hackers configuram portais de autenticação falsos, que solicitam login ou informações pessoais quando os usuários tentam se conectar à rede. Esses dados são diretamente enviados ao criminoso. Ataques de roteamento. Rerouting. Após a conexão, os hackers podem redirecionar os usuários para sites maliciosos projetados para roubar informações bancárias ou instalar malwares nos dispositivos. Intercepção de comunicações encriptadas. Mesmo em conexões HTTPS, os hackers podem realizar ataques para descriptografar o tráfego, expondo informações que deveriam estar protegidas. Riscos envolvidos em redes Wi-Fi falsas. Roubo de dados pessoais e financeiros. Informações como números de cartão de crédito, senhas e credenciais de login podem ser facilmente capturadas, resultando em perdas financeiras diretas ou roubo de identidade. Instalação de malwares. Conectar-se a uma rede Wi-Fi falsa pode permitir que hackers instalem malwares nos dispositivos da vítima, comprometendo sua segurança a longo prazo. Manipulação de informações sensíveis. Dados transmitidos podem ser alterados, resultando em transações fraudulentas ou compromissos errados de negócios e comunicações. Perda de privacidade. O acesso ao tráfego de dados do usuário pode expor informações confidenciais, como mensagens pessoais e conteúdo de e-mails, causando prejuízos à privacidade. Vulnerabilidade a ataques futuros. Informações coletadas podem ser usadas em ataques futuros, como phishing personalizado ou invasão de outras contas. Como prevenir-se contra redes Wi-Fi falsas? Evitar redes públicas não seguras. Sempre que possível, evite se conectar a redes Wi-Fi públicas e gratuitas, especialmente para realizar transações sensíveis ou acessar informações bancárias. Conferir a legitimidade da rede. Verifique o nome exato da rede Wi-Fi antes de conectar-se e, em caso de dúvida, consulte o administrador do local para confirmar a autenticidade. Utilizar VPN, Virtual Private Network. Uma VPN criptografa todo o tráfego de dados entre o dispositivo e o servidor, tornando muito difícil para hackers interceptarem as informações. Desativar a conexão automática. Ajuste as configurações de seu dispositivo para não se conectar automaticamente a redes Wi-Fi disponíveis, reduzindo o risco de cair em redes falsas. Manter dispositivos atualizados. Garanta que seu sistema operacional e aplicativos estejam sempre atualizados, pois atualizações geralmente corrigem vulnerabilidades conhecidas. Evitar compartilhar informações sensíveis em redes públicas. Nunca insira dados bancários, senhas ou outras informações confidenciais enquanto estiver conectado a uma rede pública. Instalar softwares de segurança. Utilize firewalls e antivírus confiáveis para proteger seu dispositivo contra possíveis ataques.
Ativar HTTPS sempre. Certifique-se de que os sites acessados utilizem HTTPS, garantindo que a conexão seja segura e protegida contra interceptações. Conclusão: hackers que criam redes Wi-Fi falsas representam uma ameaça séria e crescente no cenário de segurança cibernética. À medida que mais pessoas dependem de conexões públicas para realizar atividades online, a conscientização sobre esses riscos torna-se essencial. Adotar práticas preventivas e estar atento ao conectar-se a redes Wi-Fi é fundamental para proteger dados pessoais, informações financeiras e a privacidade. Transferências milionárias envolvem grandes somas de dinheiro e por isso demandam um planejamento detalhado, criterioso e estruturado. Esse planejamento não é apenas essencial para garantir a segurança e a eficiência da transferência, mas também para evitar erros, minimizar riscos legais, financeiros e operacionais e atender às exigências regulatórias. A seguir, abordarei de forma detalhada os aspectos cruciais a serem considerados no planejamento de transferências milionárias. 1. Identificação dos objetivos e finalidade da transferência. Antes de iniciar o processo, é fundamental definir claramente o propósito da transferência. Isso ajudará a determinar os métodos apropriados, a documentação necessária e as regulamentações aplicáveis. As finalidades comuns incluem pagamentos empresariais ou transações comerciais, aquisição de ativos, como imóveis ou empresas, investimentos internacionais ou nacionais, doações, heranças ou transferências familiares. Ter uma justificativa clara é essencial, especialmente em contextos onde auditorias e regulamentações exigem a comprovação da origem e do destino dos fundos. 2. Análise das exigências regulamentares. Transferências milionárias estão sujeitas a legislações financeiras rigorosas para combater crimes como lavagem de dinheiro, evasão fiscal e financiamento ilícito. No planejamento, é importante consultar as leis locais e internacionais sobre limites de transferência, impostos e relatórios obrigatórios. Verificar se a transferência exige licenças ou autorizações especiais. Garantir que a transação cumpra os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro, AML, e Know Your Customer, KYC. Esse processo pode demandar a assistência de advogados especializados em legislação financeira. 3. Escolha do método de transferência. Com base no objetivo, no prazo e nas exigências da transferência, deve-se selecionar o método mais eficiente e seguro. Algumas opções incluem transferências bancárias internacionais, um método comum, mas que pode envolver taxas e atrasos dependendo dos bancos envolvidos. Sistemas de pagamento eletrônico, alternativas modernas como SWIFT e plataformas especializadas. Cheques administrativos ou certificados, úteis em transações locais de grande valor. Outros canais financeiros, como serviços de corretoras ou bancos de investimento. A escolha do método deve equilibrar conveniência, custos e segurança. 4. Verificação da documentação necessária. O planejamento precisa incluir a coleta e a verificação de todos os documentos relevantes, como contratos ou acordos entre as partes, documentos que comprovem a origem lícita dos recursos, informações bancárias precisas, incluindo números de contas e códigos bancários, documentos de identificação das partes envolvidas. Certifique-se de que toda a documentação esteja atualizada e autenticada para evitar atrasos ou rejeições. 5. Avaliação de custos e impostos. Outro aspecto crítico do planejamento é avaliar os custos associados à transferência, como taxas bancárias e encargos administrativos, impostos sobre transferência de grandes valores, como o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, no Brasil, flutuações cambiais, caso a transação seja internacional. Prever esses custos ajuda a evitar surpresas e garante que o valor final a ser transferido seja suficiente para cumprir a finalidade desejada. 6. Medidas de segurança. Devido ao alto valor envolvido, a segurança é uma prioridade absoluta. O planejamento deve incluir sistemas de autenticação, como autenticação em 2 fatores, 2FA, e senhas temporárias, OTP, para provar a transferência. Monitoramento em tempo real, para identificar atividades suspeitas durante a transação. Instituições financeiras confiáveis. Sempre escolha bancos ou plataformas de renome que ofereçam robustos sistemas de proteção. Além disso, as partes envolvidas devem se comunicar por canais seguros para evitar interceptações, fraudes ou manipulações de dados. 7. Estabelecimento de prazos e cronograma. Transferências milionárias, especialmente internacionais, podem demorar vários dias dependendo do método escolhido e das verificações regulatórias. No planejamento, é importante
Definir um cronograma realista que inclua tempo para aprovações e auditorias. Garantir que os fundos estejam disponíveis antes da data prevista para transferência. Prever possíveis atrasos devido a feriados bancários ou diferenças de fuso horário. 8. Contratação de especialistas. Devido à complexidade envolvida, é altamente recomendável contar com a assistência de profissionais especializados, como consultores financeiros, para orientar sobre as melhores práticas e estratégias de otimização de custos. Advogados, para assegurar a conformidade legal e lidar com questões tributárias ou regulatórias. Corretoras de câmbio, para obter as melhores taxas de conversão em transações internacionais. 9. Comunicação eficiente entre as partes. Uma transferência milionária geralmente envolve múltiplas partes: remetente, destinatário, bancos e intermediários. Garantir uma comunicação clara e eficiente entre todos os envolvidos é fundamental para evitar mal-entendidos ou erros que possam comprometer a transação. 10. Registro e auditoria. Depois de concluída a transferência, é essencial manter registros detalhados de todas as etapas, incluindo comprovantes de transação, comunicações entre as partes, documentos apresentados às autoridades regulatórias. Esses registros são úteis para futuras auditorias ou em casos de disputas, para comprovar que a transação foi realizada de forma legal e transparente. Conclusão: planejar transferências milionárias é um processo que exige cautela, organização e atenção aos detalhes. Cada etapa, desde a definição do objetivo até o registro final, deve ser cuidadosamente executada para garantir uma transação bem-sucedida. Ao priorizar segurança, conformidade legal e comunicação eficiente, é possível minimizar os riscos e assegurar que os recursos alcancem seu destino de forma segura e eficiente. Os registros detalhados de uma transferência financeira milionária são ferramentas essenciais para assegurar a legitimidade e a transparência da transação. Eles não apenas ajudam a cumprir obrigações legais e regulamentares, mas também fornecem evidências em situações onde auditorias ou disputas possam surgir. A documentação correta e organizada pode ser a diferença entre solucionar rapidamente um problema ou enfrentar complicações legais e financeiras prolongadas. Abaixo, apresento uma análise abrangente sobre a importância desses registros, o que deve ser incluído, como mantê-los e os benefícios que eles proporcionam. Importância dos registros em transferências financeiras. Comprovação de legalidade. Os registros funcionam como evidência tangível de que todas as etapas da transferência foram conduzidas de acordo com as normas legais e regulamentares. Eles demonstram, por exemplo, que os fundos têm origem lícita e foram transferidos para o destino correto. Garantia de transparência. Manter documentação detalhada garante que todos os envolvidos na transação, remetente, destinatário, bancos e intermediários, possam auditar e verificar o processo, fortalecendo a confiança entre as partes. Base para auditorias fiscais. Transferências milionárias frequentemente são alvo de auditorias fiscais, especialmente para verificar o cumprimento. Estamos finalizando mais um vídeo. Deixem seu like e espero que tenham gostado do conteúdo.